Voltando. Vem cá. Vamos voltar, vamos esperar as pessoas voltarem para a segunda parte dessa live. A Adonias já está aqui, eu já vou chamando. Mais uma vez, obrigada, Tata, por essa primeira aula que nós tivemos e vamos para a segunda. Vamos ver. Adonias? Eita, Adonias. Eu não estou vendo te vendo. Tu não está me ouvindo? Não. Tu tá me ouvindo? Não. Estou te ouvindo. Você não tá me vendo, né? Exato. Saiu. Gente, vamos tentar aqui. Coisas da tecnologia. Oxi. Nossa, de novo. Senhor, será que não vai dar? A gente fica assim contigo falando. Acho que o que importa é a tua fala. Depois queremos, claro, que ver a sua imagem poderosa, mas enquanto não vir, tu pode ir falando. Saiu. Gente, tá com um probleminha técnico aqui. Vamos ver se a gente resolve. Peraí que ele tá pedindo aqui. Vamos ver se agora vai. Oi? Oi, tô te ouvindo, só não tô conseguindo. Tá, deixa, então, fica só na fala. Fica só na fala. Tá? Vai ter que ser que assim. Que pena, né? Que pena, enquanto a imagem... Os improvisos do homem do campo, né? Claro, a resistência, né? É resistência. É a resistência. Então, Adonias, por favor, para quem não te conhece, que tem uns alunos meus aí, tu te apresenta e e pode passar para tua fala, tá? Infelizmente, sem imagem. Infelizmente. Bom, gente, boa tarde. Tá conseguindo me ouvir direito, né? Sim. Boa tarde, eu sou Adonias, sou graduando em licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Ciência da Natureza. Sou homem do campo, filho de agricultores, nascido e criado na roça. Me identifico assim como sujeito do campo e até eu acho um elogio quando as pessoas me chamam de roceiro. Vejo isso como uma coisa muito boa, assim, não vejo problema nenhum. Tá identificando, né, nos espaços como um roceiro. Bom, minha trajetória como estudante do campo, eu comecei a estudar aqui na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, na Derradeira. Daqui saiu até uma colega que foi professora do meu irmão, não foi minha, mas foi professora do meu irmão, e alguns anos depois ela foi minha coordenadora. Ela fez o mestrado também em Educação do Campo, e dessa escola assim eu voltei em 2018 atuando como professor da educação básica. Comecei com os anos iniciais, né, quarto ano, e aí a gente vê assim a necessidade de ter a formação desses sujeitos do campo para estar voltando para suas comunidades e dando uma devolutiva, sendo que essa comunidade é o lugar inicial onde pessoas, né, nossos vizinhos, acabam nos ajudando também nessa formação como sujeito, né, sujeito crítico. Em seguida, eu fui para a escola Doutor Oliveira, Doutor José Andrade Soares, no Bonfim, e eu fiz o ensino fundamental lá. Tive pessoas maravilhosas lá que até hoje tem uma ótima relação e que, assim, eu me torno um professor melhor lembrando dessas aulas maravilhosas que se eu pudesse voltar atrás e aproveitar cada segundo daquelas aulas, eu votaria. Tive também o privilégio, né? Eu falo assim, o privilégio de estudar no COESVA, que é o Colégio Estadual de Valença, que foi também para saber a realidade do homem do campo quando sai da sua comunidade e acaba indo
para a cidade estudar. E aí eu estudei durante a noite, eu saía daqui 6 horas, chegava todo dia 11 da noite. Mas a vontade de estudar era maior. Uhum. Graças a Deus, nesses anos aí, aconteceu a criação do Colégio Estadual do Campo Hermínio Manuel de Jesus. Eu voltei, terminei meu ensino médio no Hermínio, onde eu tive o prazer de conhecer profissionais maravilhosos, exemplo do professor Vidal, que é um professor que eu vou levar para o resto da vida, pela maneira dele, a metodologia dele ensinar ser muito didática, assim. Eu aprendi muito com ele, nas aulas dele. A Professora Evelyn, que também está aqui. Evelyn, a professora Evelyn, que foi professora de língua portuguesa, professor Yuri, também, que vai fazer 2 anos que ele não está no nosso meio. Só que, assim, principalmente quando chega nesse mês junino, não tem como chegar no mês junino não lembrar daquela pessoa maravilhosa que me incentivou bastante para continuar estudando. E, assim, logo quando entrei nesse curso, eu pensei até em ir para a área de matemática por conta da afinidade que eu consegui entender e contextualizar esses conteúdos da matemática através do professor Yuri. Também gostaria de... a professora Claudiana, que eu encontrei com ela no Coesva. Ela era professora do Coesva, depois ela voltou como diretora do Hermínio. E ela também, por ser daqui da comunidade do Guarém, ela também conhece assim, a realidade desses alunos. Entrei no curso de licenciatura em Educação do Campo. Entrei por entrar, assim, eu falo para você que não foi por paixão, foi pela oportunidade que estava surgindo e eu abracei. Dentro da licenciatura em Educação do Campo, eu fui me tornando uma pessoa melhor por várias coisas assim que vim aprender e vim entender. Exemplo da militância. Hoje, Adonias, assim... muitas vezes, rapidinho, muitas vezes, infelizmente, eu acho que isso tem a ver um pouco com o que Tata falou, né? As pessoas que estão na periferia, elas não têm os privilégios que os outros têm, né? E aí, as mesmas oportunidades, enfim. Então, o que eu vejo na tua fala é que tu agarrou aquela oportunidade por uma sede de aprender e de vencer, né? Mesmo que não fosse, sei lá, o curso dos teus sonhos, foi Sim. o que se propiciou para ti e tu fez e fez muito bem feito, né? Fiz assim, hoje agradeço por Deus proporcionar essa oportunidade de eu conhecer esse curso, porque foi o curso que eu consegui me completar. Assim, eu percebi que Tata falou um pouco da mística, eu preparei uma mística aqui também, não sei se eu falo agora, se eu deixo por final, mas a mística na educação do campo é que proporciona a crença da vida, na dignidade das pessoas, na rebeldia pela liberdade, na solidariedade universal. Essa convicção nasce do coração e torna-se uma energia contagiante. Então, a mística, por muitas vezes, nós não conseguimos falar o significado. O significado é esse. Mas nós falamos a mística, colocamos para fora com emoção e sentimento, e as pessoas interpretam de várias maneiras. Talvez da visão que a gente não conseguiu enxergar, as pessoas conseguem enxergar. Em todas as aulas da educação do campo, no início da aula tem sempre um grupo que é responsável pela mística. Não se pode começar uma aula na licenciatura em Educação do Campo sem uma mística. Não se pode começar uma aula no MST, nas escolas do MST, sem uma mística, porque é como se fosse uma coisa assim ligada à religião. A mística que eu preparei hoje fala sobre o homem do campo. Que fala bem assim: homem do campo. Como posso eu, homem do campo, tentar poetizar, se nas belezas das palavras não tenho nenhum conhecimento para mostrar? Sou mero agricultor que quase nada sei falar. Imagine como um poeta, como vou habitar, a falar lindas palavras que não sei pronunciar. Fico triste ao dizer isto, mas não tenho como negar. Sou um dos desvalidos que não pode estudar.
Em um país de tamanha riqueza, mas com os políticos a roubar, o homem destrói a natureza para poder lucrar. Para pagar tantos impostos que eu não sei como explicar, onde vai tanto dinheiro que o pobre não pode ver chegar. Para alimentar sua família tem que às vezes roubar. Enquanto no Congresso o governo reunia para aumentar o seu salário, vota sempre a maioria. Agora digam, meus amigos, como eu vou poetizar se apenas com 9 anos eu parei de estudar. É um poema de Luciano Fonseca, que ele fala sobre a realidade do homem do campo, que às vezes Muito é legal. interrompida e tem que ir para a lavoura mesmo, tem que meter a mão na massa. Bom, eu não poderia também esquecer de falar de uma pessoa que está muito ligada à minha trajetória, principalmente pela contextualização, que é a professora Rafaela Lima. Ela Que está está sendo minha aqui. co-orientadora. Boa tarde, Rafa. Gratidão você estar aqui assistindo, né, essa live. E nós estamos trabalhando um tema sobre contextualização. Ano passado, no Hermínio, na Feira de Ciência, nós ficamos com a turma do primeiro 1, que esse ano é segundo 1, e o tema da feira do Hermínio era desenvolvimento sustentável, e nós ficamos com um tema sobre adubação orgânica em Manipoeira e a contextualização que estávamos fazendo através da química. Eu estava com componente de química e estavam tentando fazer a contextualização e a interdisciplinaridade entre a química e a agroecologia. E aí nasceu a necessidade de estar trabalhando com esses alunos a questão da realidade deles do dia a dia, está também tornando esses alunos pessoas críticas e que sintam a necessidade de pesquisar, que olhem no seu cotidiano e sintam essa necessidade de estar pesquisando. Então, nasceu um tema que estamos ainda estudando, mas é o ensino de Química e Biologia a partir da manipoeira. A manipoeira que é um líquido extraído da mandioca, né? E aqui é um grande problema por ser descartado de maneira incorreta, poluindo o meio ambiente, poluindo, no caso, uma coisa que seria para ser trabalhar a sustentabilidade, o aumento das rendas familiares, está prejudicando o meio ambiente. E aí nasceu a curiosidade de estar estudando como está fazendo. Assim, através da Feira de Ciência, nós conseguimos estudar e conseguimos comprovar em testes, né, fazendo experimentos, que a manipoeira ela pode ser utilizada como pesticida, fungicida. Ela pode também ir para o lado culinário, pela parte da pimenta em conserva. Ela pode também ser feito vinagre. A gente descobriu que pode ser feito várias coisas. E o mais interessante disso tudo, Pro, é que eu consegui aprender junto. Só um parênteses. Tem aqui assistindo agora, entrou a Adriana Conceição, que também é professora lá do IF Baiano, e a gente tem a professora Jéssica, que até fez uma live ontem, e que é da área de alimentos do IF Baiano, também nos assistindo aqui. Pelo jeito que está gostando. Pode continuar, querida, tá, desculpa. Nasceu a necessidade de estar se pesquisando, né, e ajudando essas famílias. Porque os próprios alunos, quando trabalham com a realidade, eles sentem a necessidade de estar, a curiosidade e necessidade de estar se pesquisando aquele devido assunto e levando para suas comunidades. Porque um dos trabalhos da educação do campo é esse, a teoria versus a teoria e a prática. Assim, o que eu aprendi bastante dentro da licenciatura de educação do campo, por ser da pedagogia da alternância, em que a gente fica o tempo comunidade e o tempo universidade, os conhecimentos acadêmicos que nós aprendemos lá na universidade, nós trazemos para a nossa comunidade em forma de projetos, em forma de pesquisa e de inquietações, de ficar sempre pesquisando. Então, assim, eu sou muito grato ao MST, aos movimentos sociais pela criação desse curso,
assim, também sou muito grato pela vida me dar essa oportunidade de estar adentrado em uma universidade federal, uma universidade pública, sair como roceiro mesmo, assim, o comando do campo, e encontrar vários colegas com realidade diferente e compartilhar esses conhecimentos que eu adquiri aqui, compartilhar com meus colegas e também aprender muitas coisas e trazer para a minha comunidade. Adonias, rapidinho, quem está também aqui assistindo a gente, acho que é uma pessoa que foi muito importante, segue sendo na educação de Valença, que é a professora Flor, né? Professora Flor Andrade, ex-diretora do Núcleo Territorial. Boa tarde, tá ouvindo? Estou ouvindo, sim. Conheço a professora Flor, faz um trabalho incrível. Incrível, assim, principalmente assim, a assistência que ela dá lá no Hermínio. É uma pessoa muito humana. Uma pessoa que eu tenho certeza que também briga pela uma educação do campo no campo. No campo e do campo. A professora Lediana também, que é uma professora referência para mim, por ser uma professora da minha comunidade, ser uma professora que eu sou, para quem não sabe, eu sou aqui da Derradeira, fica pertinho do Bonfim. E eu me lembro que quando eu era criança ainda, eu tive um contato muito forte com a professora Leidiana, dela me levar para casa dela e, tipo assim, dizer, eu quero lhe ajudar a corrigir as provas, e ela me ensinar a ser professor desde criança. Então, assim, eu tenho uma gratidão enorme por esse apoio e por enxergar nela a possibilidade também da minha transformação social e transformação de vida. Assim, entrando um pouco na fala de Tata que é uma pessoa assim, além de ser meu amigo, assim, é um grande mestre que eu tento seguir os passos deles, porque eu concordo com todos os trabalhos que ele vem fazendo. Nós somos do Guerém, né, da etnia Guerém. Eu fui ver um pouquinho aqui na internet, e o Guerém que vem da mistura do Amoré com Tupiniquim, e percebemos assim que ficaram ainda algumas palavras aqui que dá para ver nossa identidade. Exemplo de Tucumirim, que é uma comunidade aqui próximo da Derradeira, que é um nome indígena, Orobó e Jereba, um desses dois nomes, não sei o qual, mas significa pássaro da cabeça vermelha, que é um nome também indígena. Trejoeranas, Serra do Abiá, também vem algumas armadilhas como Muzuá, Jiqui, e temos também a própria aldeia de São Fidélis. Então, assim, o que percebemos é o quê? O que percebemos é que estamos inseridos em um território indígena que não é reconhecido, também porque trabalha o tema índios só 19 de abril, né, que é o dia do índio, e acaba esquecendo e acaba também nos colocando como protagonista da história da E até esse próprio dia do índio é questionável, brasileiro, né, Adonias? Esse próprio dia do índio é questionável, né? Há muitas ações que são feitas em escola, então é dia do índio, vamos botar cocar na cabeça, vamos se pintar, né? Mas ser indígena é só isso, né? Também, assim, eu gostaria de estar falando aqui de alguns alunos que passaram por Hermínio, hoje são alguns colegas meus na UFRB, e alguns que passaram logo no início, alguns que estão adentrando agora, que eu tive o prazer de ajudar na formação. E temos, por exemplo, a Beatriz, que entrou na UFRB, está fazendo um curso de agronomia. Temos a Angélica também, que entrou ano passado na UFRB e está fazendo o curso de matemática no CFP, Centro de Formação de Professores, Margosa. Temos também a Caroline, que ela estudou comigo, e hoje ela é professora da rede municipal de educação. Ela é pedagoga e ama o que faz. Assim, a gente percebe como um aluno do campo que volta para o campo, como um professor, o cuidado que ele tem de estar passando esses assuntos
e está sistematizando e não colocando nas caixinhas e fechando, tampando. Anderson, que ele foi aluno do JAS, não estudou nas mínimas, foi aluno do JAS no Bonfim, e hoje ele é professor de matemática do JAS, assim, um exemplo assim que eu tenho. Fico muito orgulhoso assim por ele votar como professor e estar tentando trabalhar a contextualização. Fabiano que estudou aqui, é muito tímido assim e hoje já está fazendo um mestrado em biologia na UNEB, campus Paulo Afonso. Um exemplo assim a ser seguido também. Elivelto Melo, que é da área da Letras com Libras, que faz também o curso na UFRB, em Amargosa. Demiso, que ele foi da Educação de Jovens e Adultos, e aí a gente vê a valorização também, né, desse povo da Educação de Jovens e Adultos, que faz aceleração para aumentar, assim, para adiantar. E assim, a gente vê também muito o preconceito, né, que corre, principalmente ainda por educação de jovens e adultos e ainda do campo, a gente vê esse preconceito. Mas graças a Deus, Demis vem entrando dentro da UNEB, Campo 5, em Santo Antônio de Jesus, quebrando também esse protocolo, esse preconceito, e representando também um aluno da educação do campo, da EJA, adentrando dentro da universidade e conseguindo... eu sou amigo pessoal dele, conseguindo estar vendo esse sistema aí, como é que as coisas ocorrem, e também a curiosidade está trazendo esses conhecimentos que ele está adquirindo dentro da universidade para cá. Adonias, eu acho assim, rapidinho, assim, pensando também na fala de Tata, eu acho que o grande pecado, se é que a gente pode usar esse termo, muitas vezes da educação do campo, é não trazer a realidade do aluno, né? É querer, por exemplo, ensinar português e literatura sem pensar na realidade que aquele aluno tem no dia a dia. Por que não usar um exemplo? Por exemplo, o professor Vidal falando que quando ele faz uma feira e ensina como é que se diz os alimentos em inglês e os preços. Então, por que não trazer, né, coisas do contexto do aluno? Eu acho que é isso que falta, né? Isso. Assim, eu consegui Não entender sei se eu tô melhor os certa. assuntos. Consegui, tipo assim, como eu sou da área das ciências, hoje eu consigo olhar para um pé de banana e consigo ver ali o potássio. Olho para o pé, consigo contextualizar que o pé de banana é um potássio. Dá para fazer muito isso, pegar as frutas, como o professor Vidal fala, e se pensar também em um projeto interdisciplinar. Trabalha a questão dos nomes dessa fruta aqui da região em inglês, mas dá para trabalhar também o elemento químico que tem naquela fruta. Dá para trabalhar o nome científico daquela fruta e dá para estudar a sistemática dentro da biologia. Então, o que falta muito é isso, coordenadores dispostos a sentar com professores e tentar inovar essa educação do campo. Porque não adianta só o colégio ter um nome de colégio do campo e não está tentando se contextualizar. Eu destaco isso, Adonias, no IF baiano. Acabou de entrar um colega meu do português, que é Derner Val, mas a nossa coordenadora lá do Proege, que é a professora Patrícia Moura, ela pede para a gente que traga a realidade dos alunos para as aulas de português e literatura para o pessoal do Proeja, né? E, rapidinho, a professora Flor está dizendo que é muita felicidade sabermos que o Hermínio produziu transformações reais na vida das pessoas do campo e também nas suas comunidades. Então é isso, pode continuar. Eu vou fazendo esses comentáriozinhos e a gente vai batendo esse papo. Assim, às vezes o que eu fico muito triste é vendo que a necessidade da educação do campo daqui do Baixo Sul está se fortalecendo e a gente não vê o apoio a nível, vamos começar do micro mesmo, ao nível municipal, de estar tendo essas formações, tá indo para essas escolas e vendo aquelas crianças como crianças que vai ser o futuro de amanhã, vai ser os grandes mestres, médicos, até vai trabalhar também, pode ser que trabalhe na gestão de um município, de um país.
Então, precisamos olhar essas crianças com protagonista também e não olhar aquelas crianças com pena. Assim, eu vejo assim muito o que falta na educação do campo é mais a questão do acreditar, não acreditar. Eu vejo os professores jogados aí despejados nessas escolas que não tem muito acesso, não tem como a secretaria estar fazendo visita, vejo jogar despejado. Tem escola que não sabe o que é uma atividade xerocada, não sabe o que é uma atividade impressa. Tem escola que falta a questão do material, do próprio lápis. A gente fica triste por ver essa situação e ver que a escola não tem apoio assim a nível municipal. Quando a gente fala no Hermínio, não dá para deixar de tocar no nome da Claudiana, né? Que ela é guerreira, assim, ela é uma pessoa que Vidal disse, né? Temos tentado fazer isso, que ela sempre foi uma preocupação da professora Claudiana desde o início do funcionamento do colégio, né? Então, acho que Claudiana e Rafa está dizendo aqui, ó, o professor que trabalha na escola do campo, peraí, gente, tem vários comentários, só um pouquinho que eu já perdi aqui. Eita, peraí, Donias, que deu um problema. O professor que trabalha na escola do campo necessita dessa formação voltada para o público. Se não teve na formação inicial, que seja oportunizada na formação continuada. E professora Flor diz, importante que essa contextualização aconteça. Sem isso, não conseguiremos fortalecer esses vínculos entre a escola e a realidade onde está inserida. Verdade. Só para ler esses comentários. Assim, sobre o comentário do professor Vidal, que ele fala que no Colégio Hermínio temos tentado fazer isso, é sempre essa preocupação de estar inovando, né? É porque a educação do campo, ela tem uma certa idade, mas para a gente é uma coisa muito nova, é uma área que está começando a se discutir agora, é uma área que temos que estar assim, bem atento e testando também. Se esse caminho aqui não deu certo, vamos tentar o daqui, quem sabe não dá. Tem que ouvir também todo mundo, e principalmente ouvir aqueles professores que estão lá no dia a dia, lá nessas escolas. Assim, eu fico muito triste que durante algum tempo agora, as escolas do campo aqui, as municipais, estão fechando, e assim as pessoas têm que também se apropriar do poder de uma escola dentro de uma comunidade. O que é uma escola dentro de uma comunidade? Será que é só o lugar onde o meu filho vai estudar até o ensino primário, claro, e não vai continuar? Tem que também ter essa visão. Termina, desculpa, pode terminar. Assim, sobre a professora Claudiana, ela é uma pessoa assim, incrível, que sempre contribuiu e contribui para o Hermínio de uma forma assim, espetacular. Ela se doa de verdade e ela faz a educação do campo acontecer no Hermínio. Tata está falando aqui, rapidinho. Tata está falando aqui que tem uma grande expectativa, que é bom tu falar, porque tu também está passando, eu acho que tu tem que deixar aqui clara a situação que os professores contratados estão passando aqui em Valença, né? Ele diz que tem uma grande expectativa de que no próximo concurso de Valença, pela primeira vez na história, tenhamos vagas específicas com edital prevendo conteúdos específicos para a seleção de educadores do campo. Assim, tudo na educação do campo não foi fácil, prof. Foi assim, é um cenário que foi conquistado com bastante luta, assim, resistência, e devemos agradecer os alunos de educação do campo do CFP, junto com o professor Tata Sobodê, que entraram nessa luta aí e conseguiram essas vagas que são nossas, essas vagas que, no caso, nós vamos ocupar esses locais. Por quê? Porque, assim, hoje a educação do campo, principalmente aqui, é uma educação desvalorizada, porque em tempo de pandemia, onde todos mandam as pessoas ficar em casa, os professores da rede municipal de educação, os contratados daqui de Valença, estão indo para a rua manifestar, colocar, gritar, botar o que está sentindo para fora, porque são famílias passando fome. E a gente vê assim, o desespero dessas famílias, colocando áudios no grupo de que hoje eu tenho que comer e amanhã o que vai ser. E são pessoas que estão lá no campo, atuando no campo, que sobe ladeira em tempo que está chovendo, que se suja de lama,
que carrega água na cabeça, são profissionais que devem ser valorizados e infelizmente não é. E aí, eu tô chegando agora na educação, tô encontrando isso, e eu fico, assim, muito triste. Eu não consegui engolir, o fato de uma secretária de finanças chegar em uma emissora e falar que não vai pagar esses profissionais. É uma falta de desrespeito. E então, aí a gente se articulou e falou, não, a gente vai lutar, não só pelo povo do campo, mas estamos levantando a bandeira da educação. É bom deixar isso claro, né? É bem importante, né? Jefferson está dizendo aqui, tá, a professora Leidiana Marineide Silvana, defendendo literalmente com unhas e dentes esse feito, e o Centro de Formação de Professores demonstrou apoio e disposição para colaborar, né? É importante deixar esse comentário de Tata. A educação do campo é a educação que foi uma luta conquistada pelos movimentos sociais do campo, principalmente o MST, e é uma área assim, linda que eu gosto. Eu me encontrei, na verdade, porque trabalha com tantas coisas assim. Dentro da minha área dá para trabalhar com muita coisa, biodiversidade, dá para trabalhar com contextualização, dá para trabalhar fazendo esses eixos. E se nós tivermos apoio de qualquer nível, vamos continuar fazendo projetos maravilhosos, a exemplo do projeto do Orobó Sustentável da professora Leidiana, um projeto de educação do campo, que eu tiro o chapéu, assim, e a gente vê como a professora Leidiana foi aceita de uma comunidade. Que projeto é esse? Fala aí um pouquinho, fala um pouquinho do projeto para quem não conhece. Esse projeto, o Orobó Sustentável, ele acaba trazendo, porque a senhora sabe que o lixão de Valença fica lá no Orobó. E aí já existe esse preconceito que já foi citado aqui. E aí o que a professora Leidiana está tentando fazer? Ela está tentando mostrar que esse Orobó, que é discriminado. Perdão, discriminado. Não, tudo bem, acontece. Ela está semeando essas sementes e que futuramente ela vai estar colhendo. Aí o que foi que aconteceu? Foi plantação de árvores, foi a questão mesmo de trabalhar a identidade, de trabalhar a questão da agroecologia, trabalhou compostagem, vermicompostagem, trabalhou todos os elementos. Cada escola trouxe um tema voltado para a agroecologia e apresentou para a comunidade. Então foi um projeto assim riquíssimo que a professora fez, ela está de parabéns e eu acredito bastante no trabalho dela. Eu vejo ela assim uma peça fundamental hoje da educação do campo aqui em Valença. Sobre o comentário de Rafa, porque eu estou cá em cima ainda, que ela fala, o professor que trabalha na escola do campo necessita dessa formação voltada para o público. Se não tiver a formação inicial, seja oportunizada, é a formação continuada. Assim, para mim, trabalhar no campo foi muito fácil. Por quê? Porque eu vim daqui do campo, então, tentar elencar esses conteúdos que eu aprendi lá no acadêmico e trazer para a realidade, para mim foi muito fácil. Tanto que às vezes eu saio andando pela roça, e eu saio olhando assim, as coisas e fazendo um bocado de questionamento. Eu digo, dá para se estudar a casca do urucum, que é jogada fora, e dá para trabalhar o desenvolvimento sustentável. Ou dá para estudar como fazer uma horta com um tronco da bananeira que a gente corta e acaba jogando fora também. Dá para estudar as folhas, as ervas medicinais que tem aqui na região e também ver a questão das curadeiros e curadeiras que tem aqui, que é uma coisa muito forte por ter traços indígenas. Então, um professor que nasce no campo, que mora no campo e que tem essa vivência do campo, ele acaba se indagando mais, querendo, no caso, contextualizar, né, esses conteúdos que são impostos nos livros, né, que tem que ser daquela maneira, ele consegue quebrar esse paradigma e dizer, não, só posso seguir pelo esse roteiro do livro. Até porque o livro didático, na maioria das vezes, né, Donia, se a gente for falar,
ele não contempla a educação do campo. Quer dizer, o livro didático ele é muito mais assim elitista, digamos assim, né? Eu vejo pelo lado, por exemplo, da língua portuguesa e da literatura. O que ele vai trazer para ser tratado, principalmente aqui no Nordeste, pouco vai ser da realidade daqui. É uma realidade do Sul, do Sudeste, de escritores de fora, né? Então, isso também é que ser colocado. O papel do professor, nesse sentido, é inserir esses alunos, né? É trazer a realidade dos alunos para a sala de aula e não levar os alunos para a realidade do professor, tu não achas? Assim, se eu for trabalhar Rio hoje eu trabalho também com o quinto ano das séries iniciais, né, dos anos iniciais. Eu procuro trazer o quê? A nossa realidade. Qual é a realidade aqui de Rio que nós temos? O Rio do Piau, que é o rio que corta aqui e dá o nome da comunidade. O que é o Piau, o que é Mata Ciliar. Eu procuro estar trazendo esses conteúdos para a nossa realidade. E eu percebo que as crianças conseguem até participar melhor, conseguem falar alguma coisa e fica sem vergonha de falar, de opinar. As crianças porque eles se tornam conhecem, né? críticas. Tá falando da realidade deles. Aí é mais fácil opinar. Né? Exato. E ela se torna uma criança crítica, perguntar, professor, por que isso? Por que nosso rio, a água é dessa cor? Porque o rio lá, que eu fui lá no sertão, a água é cristalina. E aí o papel do professor é o quê? Investigar e levar as respostas que essas crianças fazem. Não dizer, não é porque nosso rio tem a água mais escura que a água é poluída. É só a pigmentação das raízes da mata ciliar por nós morarmos numa área de Mata Atlântica. Por aí vai. Sim. Eu acho que é isso mesmo. Acho que e foi bem interessante o que tu tá colocando e que também Tata colocou dessa diferença que a gente tem que enxergar, que é o que tu tá dizendo, né? De ao fim e ao cabo, todos os exemplos que tu deu marcam essa diferença muito clara entre educação no campo e educação do campo, né? Do campo. Vimos em muitas escolas do campo a educação no campo. Mas a educação do campo é uma área, como eu falei para você, Pro, que está sendo discutida agora, que muitos professores que já têm, sei lá, 20, 15 anos de educação do campo, têm que estar fazendo essas formações continuadas e estar aprendendo muitas coisas, muitas tecnologias, muitas metodologias para estar ajudando no crescimento, no fortalecimento dessa educação do campo. Sim. É isso, eu acho que é bem essa a realidade. Eu te digo, né? Digo e repito aqui, até aqui Vidal está comentando, né? Um grande problema que foi o que eu falei, tem a ver com o que eu falei. Já começa quando os livros são de autores do Sudeste. Não temos livros didáticos do Nordeste. E os livros são do ambiente urbano. Para o ensino de inglês é complicado. Eu acho que para o de português, de literatura e para todos, né? Porque vem do Sudeste, porque vem do urbano, porque não traz a realidade rural, né? Que é uma realidade muito mais complicada. Né? Aí a gente entra, como eu estava falando com o Tata, na questão da internet. Tu vê a tua internet é a prova, né? A gente é resistência. A gente está aqui falando, não é fácil, a internet não funciona legal, mas a gente usa como dá, Continuou. né? Aí quer colocar os alunos fazendo aula online. Flor está dizendo aqui, ó, deixa eu pegar o comentário de Flor. Foi muito importante a chegada das escolas de ensino médio no campo, porque dá continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas escolas de ensino fundamental do campo. Antes havia uma ruptura, claro, porque, pelo que Flor está dizendo, se imagina assim, antes a criança podia fazer o fundamental no campo, mas para fazer o médio tinha que sair, né? Isso. E assim, nas séries iniciais, o que é que eu sempre converso com minhas colegas aqui? Por que não ensinar o A de abil, sei lá, o E de alguma coisa, o U de urucum daqui, que são plantas daqui. Às vezes na escola a gente tem que aprender que o A é de avião, que o C é de carro, Ixi. Que é uma realidade que, tipo assim, que a gente já vê querendo, tipo assim, falar que a realidade do campo a gente vê o campo como um sinal de regresso. Só que hoje, graças a Deus, esses professores que eu
citei aqui, que são meus colegas, tipo Elivelto, Fabiano, Demis, Caroline, são professores que tiveram a formação no campo e já estão preparados para voltar e quebrar esse paradigma que o A pode ser de abil também, que o M pode ser de mandioca, que o U pode ser de urucum. Então, tudo isso, é assim, coisas que estamos ainda construindo, né? Construindo com auxílio de pessoas, de coordenadoras que tenham essa compreensão, que tenham essa acessibilidade, de gestão também que tenha essa acessibilidade, de que o espaço do campo é um espaço diferenciado da cidade. Uhum. E sobre pode falar, desculpa, pode falar. E sobre a chegada dessas escolas, né, de ensino médio no campo, é uma felicidade, porque até então eu nunca vi uma escola estadual do campo. A maioria das escolas que a gente vê do campo estadual são escolas que têm o ensino técnico. E o Hermínio, o Onildo e o Bernardo Bispo, eu acho que são as primeiras escolas estaduais do campo aqui na Bahia. O Hermínio, assim, essas escolas vêm se destacando e mostrando que o povo do campo também tem sede de aprender, tem sede de conhecimento, e também o povo do campo está semeando esses saberes que são saberes que aprendemos aqui com nossos avós, com nossos pais, e estamos passando, mostrando que o conhecimento científico está entrelado ao conhecimento popular e que nós podemos estar vendo maneiras de estar contextualizando e unindo esses dois conhecimentos. Isso tem a ver com o que Rafa está falando aqui, né? Que essa realidade do livro didático é uma problemática que precisamos desconstruir. Isso perpassa pelo nosso processo de construção científica, né? Vamos escrever nossos livros, utilizar nossas referências. Eu acho que é isso, né? E Dani, que eu já conversei aqui na live sobre poéticas orais, está dizendo, né? Por uma educação mais contextualizada, voltada para a vida, para os cotidianos e saberes dos alunos. Por exemplo, se a gente pensar na realidade lá de Belém, né, Dani? Na realidade das ilhas, como falou o Guilherme na outra live, que o Marajó fica 12 horas de Belém. Então, a gente tem que trabalhar na sala de aula pensando com essas realidades, a realidade da ilha, a realidade da zona rural, né? E como o Rafa disse, produzir esse material que dê conta dessas realidades, né, Adonias? Com o nascimento da educação do campo, nasceu também não só a educação do campo, como a educação e a pedagogia das águas, a educação e a pedagogia do terreiro, a educação e a pedagogia da floresta. A educação do campo, ela acabou sendo uma área grande e acabou sendo dividida em várias sub-áreas. Então, assim, é uma felicidade para nós, né, que sempre fomos enxergados como um sinal, o campo sempre foi enxergado como um sinal de retrocesso, de atraso, e hoje está saindo pessoas do campo e mostrando que não é nada disso, que sempre, tipo assim, professora, que sempre o meu avô tinha razão, e não foi porque eu fui para um espaço acadêmico que eu vou desvalorizar aquele conhecimento do meu avô, sendo que eu consegui entender aquele conhecimento, e eu posso hoje explicar para os meus alunos com convicção, porque eu vou saber o conhecimento popular e eu vou saber também o conhecimento científico. Eu vou conseguir fazer esse link. Quando a gente pensa, Adonias, na literatura, por exemplo, e no que eu trabalho, que é a literatura oral, muitas das obras que a gente vê aí publicadas, de romance, seja o que for, vêm de histórias que foram contadas. Eu, por exemplo, o que sempre me instigou e que me fez ser uma pesquisadora das poéticas orais foi pensar assim, eu pego um livro, sei lá no Rio Grande do Sul, do Simões Lopes Neto, em que ele conta uma narrativa. Mas quem é que contou aquilo para ele? Pode ter sido um avô, pode ter sido um tataravô. Aquilo veio de alguém. E é preciso nomear essas pessoas. Mais do que nunca, é preciso dar nome a quem contou a história. Né? E aí, prova disso, a gente tem hoje, e se falou ali com o Tata, os indígenas, escrevendo tanto e escrevendo sobre eles. Né? É esse poder do lugar de fala que tem que estar sendo colocado. É o que eu acho. E assim, alguns projetos que foi citado o projeto do copo biodegradável, a gente vê o quê? Que são estudantes do campo que não tinha assim nenhum aparo
de laboratório e eles conseguiram produzir um copo biodegradável, mas na curiosidade, assim, Uhum. tirar mesmo, eu tiro o chapéu para a professora Rafaela, através desse projeto, a gente viu a importância desse projeto, porque as meninas foram até o governador, e o governador, imediatamente, ele viu a necessidade desse aluno do campo pesquisar e já conseguiu ajeitar o laboratório, que era uma expectativa enorme que nós tínhamos principalmente as pessoas, os professores da ciência da natureza, de estar utilizando o laboratório também como metodologia para suas aulas. Uhum. Sim, isso é muito importante. Eu acho que são ações muito importantes, né? E é a partir dessa ação da professora Rafaela, junto com outros que ela falou que foi em conjunto, né? Que isso vai ganhar visibilidade, vai ganhar a possibilidade de se ter, né, incentivos. Jefferson dizendo aqui, Tata, prefeito e professora Maura, em descolonizar os livros didáticos convencionais em sala. Podemos usar nossas salas de aulas para desconstruir eles. Não é o ideal, mas é uma praxis pedagógica de resistência. E eu acho que a gente é resistência, né? Tu vê que, eu digo que com a gente nada é fácil, com a gente, comigo, que trabalho com essas literaturas periféricas e com essas vozes outras, e com vocês que são, digamos, de uma certa forma, porque quem é da zona rural não deixa de ser periferia, né? Com a gente nada é fácil, tu vê, a gente conectou aqui, a imagem não está vindo, mas nem por isso a gente vai deixar de falar, entende? Nem por Não isso a gente vai deixar desistiu. de colocar. Não, né? E, aliás, eu estava falando disso e quem acabou de entrar aqui foi Evanilson Alves, que é do Sarau da Onça, de Salvador, que também é mais prova dessa resistência, né? Esses saraus de periferia que estão aí para mostrar que a periferia é muito mais do que só bandido, só ladrão, que a periferia tem cultura, a periferia tem poesia, né? Então a gente precisa deixar isso claro. São as vozes dos menos favorecidos, às vezes que são representadas pelos livros desses escritores, por essas lives onde é o espaço que nós, né, podemos Uhum, falar. Então, assim, esses espaços assim nós temos que ocupar e ser resistência, porque assim dificuldades e problemas nós vamos encontrar em todo o nosso percurso. Agora nós temos que acreditar que vai dar certo e ir, uhum, porque estamos sendo observados por muitas pessoas que nos têm como referência. Então, o que claro. é? Se caiu aqui hoje, vai ter outro para dar a mão, um movimento, sei lá, talvez, um movimento que vai lhe dar a mão, vai lhe levantar, e você amanhã vai estar em pé, já vai conseguir reerguer outra pessoa que está caída. Então, Não, e eu como professora, como doutora, eu faço parte de eu sou membro de um grupo de pesquisa no México, eu represento esse Laboratório Nacional de Materiais Orais no Brasil, eu sou professora no IF Baiano e tal, eu faço questão que o meu espaço seja aberto para essas vozes, sabe? Para outras também, claro que eu trago pessoas da universidade, os meus pares, o cânone, digamos assim, mas eu quero que aqui seja um espaço diverso, em que várias vozes possam falar. e assim, é muito importante é, ter esse espaço, porque é onde nós vamos conseguir expressar o que as muitas vezes nos deixa indignados, né, nos deixa saturado. Então, assim, esses portais, esses espaços têm que continuar aberto para ter a voz do povo, né? A voz do povo e para o povo. Uhum, com certeza. Bom, a gente já está chegando aqui em 50 minutos. Se tu ainda tiveres mais o que falar, nós estamos aqui abertos, pode falar. As pessoas aqui também podem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Se não, Assim, pode falar. O espaço é teu. referencial alguns referenciais teóricos que nós utilizamos bastante na educação do campo, Roseli Uhum, Caldache, Mônica Molina, Bernival Saviani, que vai falar sobre o início mesmo da educação do campo no governo Lula, e Lula foi uhum, o pai dessa licenciatura em educação do campo, que tem espalhada hoje no Brasil todo, e tem várias áreas, como o Jefferson falou aí, tem várias áreas. uhum, Na UFRB tem áreas de ciências agrárias, no CFP,
E no CETENS tem educação do campo com habilitação em matemática e educação do campo com habilitação em ciências da natureza. Também tem tecnologia em alimentos e educação do campo, que é uma área também que é votada para o homem do campo, né? Uma área que vai falar sobre essas plantas que tem, né? Esses alimentos que tem no campo. Tem muitas. Nosso curso é extremamente assim voltado para o campo mesmo. Eu acho que 90% A professora Daniele aqui, desculpa, a professora Daniele Pimentel está dizendo aqui, lembrei do livro de Bernard Charlot, da relação com o saber. Imagino que a educação do campo está escrevendo uma nova história da educação, olhando o campo como um espaço de muitos saberes. É verdade. Assim, pronto, voltando, 90% dos alunos da licenciatura é do campo. Então, a gente chegar no espaço e reencontrar várias pessoas que nós nos identificamos e compartilhar esse saber, lá na minha comunidade a gente não faz dessa maneira, foi muito bom aprender, é tudo. Assim, minhas considerações finais que eu tenho para fazer... só uma coisinha. A professora Daniele está perguntando como tu acha que Paulo Freire contribuiu para a educação do campo? Eu acho que total, né? Assim, como é que total, tu acha? na pedagogia do oprimido, na pedagogia do oprimido. Paulo Freire, em geral, assim, ele é referencial da educação do campo. Vimos de uma pedagogia da alternância, que trabalha também, faz o vínculo com a pedagogia do movimento. Por pensar o social, né? Paulo Freire sempre teve ligado ao social, né? A pensar essas pessoas, pensar esses sujeitos em sala de aula. Olhar pela classe menos favorecida e também em busca de resposta, porque não adianta só a gente olhar e não ir em busca dessas respostas. Então, Paulo Freire, assim, no critério educação, é um percursor, né, que nós temos que levantar a bandeira mesmo. Ele que deixou o seu legado enorme, tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Pronto, faça suas considerações finais, então. Assim, agradecer, né, esses guerreiros e guerreiras da educação do campo, desde a merendeira que carregava água na cabeça para encher os filtros, que eu consigo lembrar, e eu consigo lembrar até os nomes, Cecília, que está até hoje, foi do meu tempo. Oi? Agradecer. Eu não estou ouvindo. Dona Rita foi uma auxiliar que trabalha até hoje na escola, e eu lembro que ela carregava água na cabeça para encher os filtros da escola, e ela trabalha até hoje, assim. Eu tive o prazer e o privilégio de voltar e trabalhar com ela, e assim, é um prazer enorme. Esses guerreiros e guerreiras, porque quando nós falamos da educação do campo, remete muito aos professores, e às vezes a gente acaba esquecendo de quem está lá nos bastidores, Claro. que está lá, os profissionais que estão lá, desde o porteiro até auxiliar, merendeira, todo mundo. Então, eu gostaria de agradecer esse povo que deram muito amor e fizeram tudo com muito carinho, né, por nós, e que hoje estamos voltando e retribuindo também da maneira que a gente pode. Agradecer o espaço a professora Maura e a professora Vidal, assim, sinto privilegiado e fico até emocionado em falar, assim, aqui numa live que eu sei que atinge todos os públicos, há muitas pessoas doutores, e eu ainda na graduação tá falando, expressando o sentimento que eu tenho hoje e respeito que eu tenho pela educação do campo, dizer que a luta continua, que não vamos parar por aqui, ver a necessidade de continuar estudando para estar ajudando essas outras pessoas que estão ao nosso redor, tá transformando a realidade não só nossa, mas também dos sujeitos que estão ao nosso redor. A professora Flor, que acompanhou toda a live aí, que sempre ela está falando aqui que aprendeu muito sobre educação do campo a partir da tua fala. E o professor Vidal,
quando terminar a live aqui, eu vou levar um babador lá para ele. Tá difícil, viu? Tá babando aqui, pra não querer mais. E agradecer a ele, porque hoje, graças a Deus, eu não sou um bolsominion, eu não podia deixar de falar essa frase, e agradecer a ele, graças a Deus, eu não sou um bolsominion. Falar que hoje, assim, resumindo minha fala, eu vou cantar uma música cantar só um pedacinho da música que eu aprendi na universidade, que fala bem assim, acho que algumas pessoas conhecem, que é: não vou sair do campo para poder ir para a escola, educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola, educação do campo é direito e não esmola. Só não lembro da letra toda, mas assim, é um prazer hoje, nós aqui, principalmente da região do Guerém, poder dizer que temos escola do campo, escola com muita qualidade, assim, profissionais com muita qualidade no campo, que faz por amor, dos anos iniciais até o ensino médio. E assim, é um prazer estar dialogando sobre isso. Certo, Adonias, eu vou fechar contigo aqui e vou fazer meus agradecimentos finais. Fique aí, por favor. Tá bom? Um beijão, querido. Cuide-se. Abraço. Gente, muito obrigada por quem ficou com a gente até agora. Apesar de nesse segundo momento a gente não ter conseguido a imagem, mas não importa, porque a fala de Adonias foi muito bacana, mesmo sem imagem, né? Na próxima terça, dia 16, eu vou receber Andrioli Costa, que vai falar que ele é organizador, de um podcast, né? O Colecionador de Sacis, e ele vai falar sobre literatura e mitos. Então eu aguardo vocês. Muito obrigada e um bom final de semana para todos. E a live fica gravada no canal YouTube, procurem por Live da Maureen, certo? Bom final de semana a todos.